os homens querem não, você tem que estar com teu foco em Cristo e somente em Jesus. Quem te chamou é quem pode te julgar. Quem te chamou é quem pode te aprovar. Quem te chamou é quem pode te reprovar. Mantenha os teus olhos em Cristo Jesus. Mesmo que você seja somente um, e todo o planeta Terra está contra ti, todo o inferno está contra ti, com Jesus você é a maioria. Jeremias 1:4. Presta atenção. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da barriga da tua mãe, da madre, te santifiquei as nações, te dei como profeta. Isso é muito forte. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Senhor, fala conosco uma palavra que nos melhora-nos, coloca a imagem de Cristo em nós. Precisamos ouvir a tua voz, meu Pai. Aquilo que tu tens a dizer sobre nós. Abre os nossos olhos para ver. Open our eyes to see. Abre os nossos ouvidos para ouvir. Open our ears to hear. E o nosso coração para crer. And our hearts to believe. Remove toda a distração no nome de Jesus. Remove all distraction in the name of Jesus. Remove todo espírito que quer roubar a palavra. Remove all the spirit wants to steal the word. Em o nome do Senhor Jesus. In the name of the Lord Jesus. Só quem crê diga graças a Deus. Only you believe, say grace. E pode to sentar, God. obrigado. You may be seated. O livro de 1 aos Coríntios, capítulo 2, The book of 1 versículo Corinthians, chapter 2, 14. verse 14. A Bíblia diz: ora, um homem natural não entende as The coisas do Bible Espírito says de the Deus, natural man doesn't understand the things of the Spirit porque lhe parecem loucura. because it looks like madness. Nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. And I cannot understand because they are discerning spiritually. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. But what is spiritual discerns in everything. E ele de Well. ninguém é discernido. And he or nobody is discerned. Quem conheceu a mente do Senhor Who knew the mind of the Lord para que possa instruí-lo? that can instruct? Mas nós temos a mente de Cristo. Nesse mês tenho falado muito sobre os dons do Espírito, os dons de Jesus. In this month I've been talking about the gifts of Jesus. Hoje eu quero falar como é que o chamado vem. Today I want to talk about how the calling comes. O chamado vem The calling comes por uma revelação divina. by a divine revelation. Não são os homens que chamam. Are not the men who call. Não é a religião que chama. It's not the religion who calls. Não é a aprovação dos It's homens. not the proof of man. O chamado divino The divine call é dado através de uma revelação. is given throughout a revelation. Bom, é verdade que há algumas pessoas que ainda não sabem que são chamados, It's true that some people that don't know what is a call. como era o caso de Jeremias. I was the case of Jeremiah.
até que Deus lhe revelou until God revealed to him, que antes que ele se formasse na barriga da mãe, even before he was formed in the belly of his mother, Deus já tinha lhe chamado. God has already called him E já tinha lhe consagrado e lhe dado por profeta às nações. and already consecrated and called him as a prophet of the Antes nations. dele saber falar, Even before he antes longed dele to ter speak, consciência dele próprio, before he had conscience of himself, Deus já tinha lhe chamado. God has already called him. Deus já tinha. Quer dizer It means que quem chama who calls não é o homem, is not the man, mas é o Deus Todo-Poderoso. is the mighty Não. God. Isso nos dá a consciência de algo. This gives us the conscience of something. Que quem pode julgar o chamado Who can judge the call é somente quem tem a capacidade para chamar. is only who has the capacity to call. Isso aqui é muito forte. But this is very strong. Significa It means que aqueles que não chamam, the ones who are not called, aqueles que não têm a capacidade para chamar, the ones who have no capacity to call, não têm poder para julgar um chamado. has no power to judge the call. Porque quando foi chamado, Because when he was foi called, uma revelação divina it was a divine revelation no oculto, in the no secreto, in the secret, não na multidão. not in the multitude. Somente o Espírito de Deus é testemunha de quem é que ele chamou. Only the Spirit of God is a witness, the one he called. Você está me entendendo? Are you understanding me? Então, não Therefore, adianta nada você se It focar doesn't matter you focus na aprovação dos in homens. the provision of the man. Porque Deus não te chamou para ser aprovado pelos homens. Because God didn't call you to be approved by man. Porque todo aquele que quer ser aprovado pelos homens é Because reprovado por Deus. All the ones who want to be proved by man is reproved Escuta by bem God. isso. Listen well. Aleluia. Quando você é chamado, When you are called, você vai ser motivo de controvérsia no meio you do will povo. be a motive of controversy among the people. Muitos vão querer ser como você, Many will be like you. mas muitos vão te odiar. Many will hate you. Muitos vão querer te matar. Many will want Muitos to vão kill you. desejar, vão dizer assim: Many will quem say, dera que esse homem morra. I wish these men die. Porque o teu chamado vai Why? irritar pessoas Because que não your foram call will chamadas. irritate people that were not called. Alguém pode dar glória a Deus? Não. O homem natural, The natural man, eu agora começo a compreender now I begin to comprehend por que 50%, why 50%. Estarão dois na mesma cama, It will be two in the same bed. vai ser tomado, One will be outro taken vai ser out deixado. and the other will be left out. Estarão dois na moinha, It a will moer, be two in vai the- ser tomado, o outro vai one ser will be deixado. taken, the other will be left out. Está a falar sobre 50% He's talking about 50% da igreja. of the church. 50 vai ser tomado, 50% 50 will vai be ser deixado. taken, 50% will be left out. Também entendo por que Jesus deu a parábola Now do I trigo e do understand joio. why Jesus gave the parable of the E disse: deixai crescer joy. juntos. And he said, let it grow together. Não cabe a você arrancar o joio com o trigo. It's not up to you Quando estão a to crescer. remove when they're Por quê? growing. Se você arrancar o joio Because if you remove quando ainda está a the crescer, joy while it's growing, vai arrancar também o trigo. you also will remove É the. melhor que você deixe flower. até a profunda maturidade, It's a better for you plena to maturidade. let and Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. because not all who say Lord, Lord will. Nem get to todos the que kingdom of professam o God. nome de Jesus vão entrar Not nas all portas who prophesy celestiais. the name of Jesus will get the celestial Nem todos que heaven. falam o nome do Senhor são do Senhor. Not all that speak the name of the Lord belong to the Lord. E Jesus disse: há uma marca divina And Jesus says there's a divine naqueles mark. que foram divinamente The chamados. ones who are divine called. E essa marca é a natureza de And Cristo, this mark is the nature of Christ. implantada neles, Implanted in them. refletida nos seus pensamentos e nas suas palavras. Reflected in their thoughts and their words. Então, sereis Therefore, conhecidos como meus discípulos, You propriedades will know minhas, as my disciple, my property, divinamente criados, divinely created. se vos amardes uns aos outros. If you love one to each Mas other. tem uma metade que não tem amor. But there's one half that has no love. Essa metade vai ficar. The half will stay Essa out. metade que não tem Cristo.
this earth that has no crust, vai ficar para trás. you left behind. Eu quero dizer para você I want to tell you que Deus that God chamou certas pessoas called certain people para o ministério, for the ministry, não com testemunhas, not as a witness, não com homem, not as man, não com a voz do homem, not with the voice of man, mas simplesmente com a revelação divina. simply by divine revelation. E revelação divina Divine revelation te sustenta that sustains you no meio do caminho. midst of the way. Muitos são chamados, poucos são. Many are called and a few Nem are todos que chosen. são chamados são Not- aprovados. Not all that are called are approved. Somente aqueles Only the ones que vão passar no teste do tempo. that will pass in the test of the time. Me diga, profeta, se eu sou Tell me, chamado. prophet, if I was called. Tribulação, Tribulation, problema, problem, acusação, accusation, perseguição, persecution. vai provar se você foi chamado It ou will não. prove if you were called or not. Porque tudo isso vai vir para te parar. Because all these will come to stop you. Tudo isso vai vir para te desmotivar. All these will come to demotivate you. Tudo isso vai vir para você dar atenção ao que o homem quer e não o que Deus quer. All this will come for you to pay attention what the man Mas wants, Paulo not diz God assim: wants. será que eu But quero Paul agradar mais says, aos homens? Am I want to please more men? Se eu quisesse agradar os homens, eu já não seria servo de If Cristo. I want to please men, I won't be servant of Christ. Quer os homens, quer não, você tem que estar com teu Whether foco the em man Cristo e somente like em or Jesus. not, you have to be the focus in your Christ Quem Jesus. te chamou Who called you é quem pode te is julgar. the one who can judge you. Quem te chamou Who called you é quem pode te Is the aprovar. one who can approve you. Quem te Who chamou called you é quem pode te is the reprovar. one who can reprove you. Então, se o homem te reprova, Therefore, if the man reproves não you, significa que Deus te it reprovou. doesn't mean that God has reproved you. Mantenha os teus olhos em Cristo Maintain Jesus. your focus in Christ Porque com Jesus. Jesus, meu amado irmão, Because with Jesus, my beloved brother, mesmo que você seja somente um even if you are just one, e todo o planeta Terra está contra ti, and all the planet is against todo you, o inferno está contra all ti, hell is against com you, Jesus você é a with maioria. Jesus, you the majority. Diga glória a Say Deus. glory to God. Diga, Deus me chamou. Say God called us. Called you. Não. O chamado The call é um mistério, is a mystery porque nós não merecemos. because we don't deserve it. Veja só, Just look, antes que se formasses, even before you were formed, quer dizer, você não fez nada, you mean, você you não didn't orou, do anything. You você didn't não pray, jejuou, you didn't fast, você não mostrou you justiça. didn't show any justice. Deus te chamou God called you por seu divino conselho, por by Ele próprio. His divine advice for himself. Ele próprio se aconselhou. He self-advised. He advised himself. Ele te chamou antes de você poder fazer alguma coisa. He called you even before you could do anything. Posso ouvir um amém, igreja? Então significa It means que somente quem te chama only the one who calls you é quem te reprova. is the ones who can reprove you. Por que você vai ficar com os olhos no que os homens dizem? Why you gonna focus what the men Por say? que você vai ficar com os olhos no que os homens Why you pensam? gonna focus what the men Por que think? você quer sempre agradar os homens? Why you always want to please men? Quando você quer ser justificado e agradar os homens, você está a When dizer you want to be justified and please men, you are saying que Deus não é aquele que te chamou. that God is not the one who Porque o called que you. Deus diz é mais importante do que o que o homem. Because what God says is more important what the men say. Posso ouvir um amém, igreja? Amen. Veja só Jesus. Just look at Jesus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, The versículo Bible 12. says in the book of John, chapter 1, verse 11, Veio para o que era seu he came to be what e he os was, seus não o and receberam. they didn't receive him. Veio para o que era seu He came for the ones who were e os his, seus não o receberam. and they didn't receive him. Ainda lhe rejeitaram, They rejected him. caluniaram, They gossiped him, difamaram defamated e him, mataram. and killed him. Mas a todos quantos o receberam, But deu-lhes the o poder de ones serem who feitos received him, filhos de Deus. they are children of God. Jesus não parou por causa da falta de aprovação dos homens. Jesus didn't stop because of the approval of men. Ele estava
a lutar, ele estava a trabalhar contra um sistema He completo was walking against a system que se levantou contra ele. that rose up against him. Na verdade, era o seu próprio povo. In reality, it was his own people. Jesus, a certa altura, disse aos judeus, disse assim: eu tenho muito que vos dizer, muito que vos julgar, Jesus sometimes tell to the people, I have a lot to judge you, mas agora não vou fazê-lo. but I'm not going to do it now. Quantas vezes eu tentei juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa. How many times I tried to put you together as Enviei the profetas, chicken put the chicks next enviei them. I escribas, sent prophets, mas I a uns sent- vocês mataram, but some of them you killed them. outros vocês fizeram mal. Quer dizer, todos aqueles que eu vos enviei, vocês mataram. All those I sent to you, you killed them. E agora eu vim eu próprio. Now I came myself. E ainda assim estão a And rejeitar. even though you're rejecting me, Se eu fosse Jesus, oh, if I was Jesus, matava todos I would kill everyone e fazia novos. and I would do new ones. Porque ele é o Criador, Because he's the creator. ele podia destruir todos, He could destroy all, mas ele decidiu But he dar a sua decided vida para salvar give todos. his own life to save you all. Uma coisa, você tem que entender uma coisa, meu You amado have to irmão. understand one thing, my Mais beloved do brother. que amar as pessoas, More than love people, Jesus amava o Pai. Jesus loved his Father. Por quê? Why? Porque Jesus Because Jesus sujeitou-se à vontade do Pai. subjected himself to the will of his Father. Quem é chamado Who is called não se sujeita à vontade dos homens. does not subject himself to the calling Porque of man. imagina, eu But vim te imagine, amar. I come to love you E você está a me rejeitar. and you rejecting me. Você está a me assassinar. You Você está a me assassinate falar me. mal. O que é que eu You vou te fazer? say bad about me. What Então I'm gonna do? Jesus no seu chamado, So Jesus in his o que calling sustentou o seu chamado foi a vontade do was Pai. to send his call. It was the will Não foi a of the vontade Father. dos homens. It was not the will Qualquer of man. pessoa Any person que é sustentada that is pelo que as sustained outras pensam, for what pelo the que other people a say, vontade dos homens, the will para of agradar man, os homens, to please man, que serve as pessoas por causa das that pessoas, serve the people vai because of the desistir. people, Sabe por you quê? will give As pessoas up, são you're gonna ingratas, lie, because as pessoas people vão te are espetar uma ungrateful, faca nas they will costas, stab you as in the pessoas back, vão te difamar. they will defamate you. É melhor que você saiba que as It's pessoas better than you know that the people nem sempre vão te amar, not always will love you, mas Deus but God sempre vai te amar. always will love you. Fica focado no amor Be de focused in the love of God. focado no amor de Deus. Focus in the love of God. Hoje quem te ama amanhã pode te odiar. Today, who loves you today may hate you tomorrow. Portanto, não sirva as pessoas por causa das Therefore, pessoas. don't serve people because of people. Sirva as pessoas por causa do amor a Serve Deus. people because of the love of God. Está entendendo? Are you understanding? Por causa do amor. Todo Because aquele que of foi the love. chamado por Deus é sustentado pelo amor All de those Deus. who are called by the call of God is sustained by the love É of God. guiado pelo amor de Deus. Is guided by the love of God. Ele tem compaixão, não é por causa das Yes, pessoas, é por compassion causa do amor do is not Pai because of the people, dentro do coração is because dele, of the que love of the flui Father para as inside in his pessoas heart manifestando a that compaixão flow do to Pai. the people to manifest the compassion of the A Father. Bíblia diz que o amor de Deus é The maior Bible do que says that toda the love of largura, God is maior do que greater toda than all altura, extension, maior all do que height, toda profundidade, all deepness, maior do que is toda greater than medida e all dimensão. O amor do measure, Pai dimension. The love of the Father é acima da compreensão is humana. above the human comprehension. E você prova isso no seu dia a And dia. you prove that in your day by day. Por quê? Why? Você peca, You sin, você erra, you você make mistake, falha, you e o Pai fail, sempre te dá uma nova and the chance. Father always give you a new O chance. Pai Celestial sempre te dá uma nova Celestial Father oportunidade. always give you a new opportunity. O problema The problem é que você não olha para a is oportunidade that que you Deus te dá. don't look the opportunity E você God se gives acha to you. especial And you feel diante de Deus, special before que God, somente você que tem que ter segunda Only you oportunidade. that have to have second Os outros já não opportunity. podem. The others cannot. Você julga os You outros judge porque the não others é você. because it's not you. Porque quando você faz algo errado, Because você when you chora do diante de something Deus wrong, you e cry você quer a before misericórdia de God, and Deus. you want the Mas mercy Deus of está a God. dizer, But God is assim saying, como você tem misericórdia de as ti, you have mercy tenha of misericórdia you, dos have outros. mercy of the Isso é o others. amor de Deus que faz This em is the você. love of God makes in you. E a marca de quem verdadeiramente foi chamado por Deus. This is the problem. The ones who are really called by God, Quem conheceu a glória de Deus, who know the glory of God, vai conhecer a descrição da glória. he will know the description of the glory. Moisés disse, revela-me a tua glória. Moses said,
reveal me your glory. E Deus anunciou para ele o nome do Senhor. And God announced in him the name of the Lord. Deus disse, God Deus said, bondoso, God, Deus good longânimo, God, Deus que é amor, unanimous, que perdoa a God of iniquidade love, that forgiveness iniquity, e que visita a maldade dos pais nos filhos da primeira and até a visit quarta the geração. evil of the Veja parents só. through the fourth generation. Posso ouvir um glória a Deus? Digo, o poder de Deus está aqui. Say the power of God is here. Então, Therefore, a glória de the Deus glory of God não é só um poder. is not just a power. A glória de The Deus glory of God é a natureza de Deus. is the nature of God. E a natureza de Deus And the nature of implanta God em você bondade. implanted in your goodness. Se você não é bondoso, If you are not good você person, não foi chamado por you Deus. are not called by God. Se você não tem amor, If you don't have love, você não foi chamado you are por not Deus. called by God. Se você é invejoso, If you envy, se você difama, if you se defamate, você não perdoa, if you don't se forgive, você odeia, if you hate, você não foi chamado you por, were not called foi by chamado God. por você You próprio. are called by yourself. Alguém está entendendo? Anybody understanding? É muito importante nós falarmos sobre It's essas very coisas. important for us to talk about those things. Porque hoje em dia há pessoas que Because se nowadays, auto-intitulam there are people that profetas, intitulate themselves as pastores, prophets, or pastors, apóstolos, apostles, mas que não manifestam a natureza de but they Deus. don't manifest the nature of God. Não manifestam o coração de They Deus. don't manifest the heart of God. Você tem que mostrar quem é Deus. Na verdade, You have to show, in reality, o poder vem the power comes. por The transformação power comes by transformation, e para transformação. and for transformation, Por você se render a Cristo e deixar Ele te for transformar. you to surrender to Christ and let Him transform you. E esse poder vem para você também transformar outras pessoas And através do mesmo poder que te This transformou. power comes for you to transform also other Agora, se people. você não foi transformado, If you were not transformed, mas alega ter poder, but you say that you have power, como é que você vai transformar as outras pessoas se esse poder que você carrega não te transformou how a ti? come you're going to transform the other people if this power doesn't transform you? O que você quer alcançar? What you want to reach, achieve. Se não alcançaste diante de ti If o you- poder que você diz If que you tem, didn't achieve before you the power, então você tem que entender. so you have to understand. Poder é dado para servir. The power is given Poder to é dado serve. para a The transformação. power is given for transformation. Primeiro você experimenta essa First, you transformação. experiment this transformation. Agora, se você tem ódio, Now, if you have não hate, consegue perdoar, you cannot forgive. como é que você quer orar pelos outros? How come you want to pray for the others? Hã? Para que queres orar pelos outros se você não Why experimentou you o poder want que você to quer pray orar? for the other if you don't experiment the power to Só damos pray? o que temos. We only give what we have. Só damos o que experimentamos. We only give what we experiment. Paulo disse, eu não vou ousar Paul said, falar nada que I'm Deus not não gonna fez através de also mim e em say mim. that anything that God did for me, Não vou ousar falar I'm not there to speak. qualquer coisa que Deus não fez em mim e através de mim. Anything that God has not done in me and throughout me. Tudo que você fala que não é testemunho da tua vida não Everything- tem poder para transformar outras Everything vidas. that you say there's no transformation of your life has no power to transform others. Às vezes me admira Sometimes admires me. pessoas que estão a dizer, People are sai saying demônio, out demons, mas tem demônio dentro but deles. they have demons inside of them. É verdade. It's true. Sai demônio, Out mas demons, demônio está out, dentro but dele. demons is inside Esse of sai them. demônio não This tirou o out demônio of dele. Vai demons tirar o didn't demônio take do outro? The demons inside of them. We're gonna take the demons out of the others. É primeiro necessário você ser liberto pelo teu sai demônio You need para to be depois delivered funcionar first. o sai demônio nos outros. The demons out of you, then you can cast out the demons in the others. Alguém está entendendo? Anybody understanding? Então é necessário você deixar o Espírito trabalhar dentro de So você. it's necessary for you to allow the Spirit to walk inside Para of you. concluir, For conclusion now, não deixa don't allow influências malignas evil influences entrarem no teu ouvido. enter in your ears. Porque o diabo sempre vai tentar desencorajar a tua intimidade com Deus. Because the devil will always disencourage your intimacy with God. Ele sempre vai pôr em causa a tua fé com Deus. He always will put in cause your faith with God. Para você quebrar o relacionamento For you to break that relationship com o Senhor. with the Lord. Então, Therefore, o diabo usa armas carnais. the devil uses carnal weapons, Acusação, accusation,
mágoa, hurt, inveja, envy, fofoca, gossiping, ódio. hate. Todas essas armas carnais All these carnal weapons, servem para destruir algo que Deus está a they fazer. are to destroy that something God is doing. Porque ele sabe que Deus é sujeito à sua palavra. Because you know that God is subject to His own word. Se ele é sujeito à sua palavra, Is He subject to this His own word? ele disse: a alma que pecar morrerá. He said the soul who sin will die. Então como é que eu vou vencer Deus? So how come I'm going to overcome God? Disse Satanás. Said Satan. Já que ele disse que a alma que pecar morrerá, Because he said the soul e ele ama who tanto sin essas will almas, die, and he loves so então much the eu sei que soul. lutando contra eles não vou I conseguir. say that fighting against them, I will not Lutando contra Deus não vou be conseguir. fighting against God. I'm not Então gonna vou fazer make essa it. alma So I'm pecar. gonna make this soul sin, para que a sua própria obra so that his traga one o juízo work de Deus. Estão brings the entendendo? truth of God. A própria obra tua que você está a fazer é Your que one vai work trazer that condenação you e are maldição. doing, Não é it doesn't want Deus. to bring É o curses. It's resultado not God. daquilo que você semeou, está a It's the colher. result the ones you sow. Então tudo que o diabo faz é você pecar, Everything that the devil says is for you to sin, para que ele possa te tocar. so it can touch you. Nenhum poder Satanás teria sobre você No power of Satan will se prevail pelo of pecado you não lhe fosse dado. if for the sin was not given to him. Alô? O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. The natural man doesn't understand Não the things consegue of the clarificar Spirit of dentro God, da sua mente, não cannot consegue clarify esclarecer. in his mind, cannot clarify in his mind. Por quê? Porque Why? elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, Because se those things that entendem discern spiritually, espiritualmente. they understood spiritually. O que dá clareza, o que dá What gives entendimento, clarity understood não é o estudo nesse caso, is not the study in this case, mas é espiritualmente. is spiritually. Você estuda e pede a luz de Deus para te dar essa clareza. Ask the light of God to give this clarity to you. Mas o que é espiritual But what is discerne bem tudo, spiritual entende bem tudo. Understands well E ele de everything. ninguém é discernido. And for no one is the Não same. quer dizer que ninguém lhe entende, só It que doesn't os mean naturais that não lhe no one entendem. is understand. Only the natural man that not Só o understand. espiritual entende o espiritual. Only the spiritual understand the Você está entendendo? spiritual. I understand it. Porque lhe parecem Because loucura. it looks like madness. Lhe parecem loucura. Looks like madness. Todo aquele que anda no natural, All those who walk in the natural, in the flesh, naturalmente, naturally, vai achar que o homem espiritual it will faz think that sentido, spiritual é antilógico, é man, antirrazão. make no sense. Isso é loucura. Vai This is parecer madness. It loucura. will look like madness. É natural porque essa pessoa está no It's natural natural. because this person is in the natural. A forma de você conhecer quem é chamado por Deus The way of you know who is called by God é também ser chamado por Deus. is also be called by God. É andar no Espírito. Is walking in the Spirit. Só assim você vai reconhecer. That's the only way Quem you está will andando no recognize Espírito. who is walking in the Spirit. Agora, quem anda no Espírito Now, who walks in the Spirit não é entendido por ninguém. is not understood Não é by discernido anybody. por homens Is naturais. not discerned by natural Só men. homens espirituais. Only E spiritual agora, o men. que mais me intriga aqui Now, what intrigues me the most é que o homem espiritual is that the spiritual verdadeiramente man truly não julga ninguém, does not judge anyone, mas liberta but delivers. as pessoas. Delivers Não people. está focado em condenar as He's not pessoas. focused in Não condemning está people. focado em acusar as He's not pessoas, focused in mas ele accusing está people. focado em He's libertar as focused in pessoas. delivering people. O que importa não é o teu pecado. What matters O que is not importa your é a sin. What misericórdia de matters Deus. is the mercy of O que God. importa não é o teu What pecado. matters is O que not importa é your que sin. Jesus What tem matters graça is suficiente that para te Jesus lavar, has para te enough grace remir. to Isso é que wash importa. you, to discern you. O que importa não é te dizer que vais para o inferno. O matters importante is é not você saying apresentar what you go to graça hell. para salvar e livrar essa pessoa do Show inferno. grace to deliver people. Se alguém te diz que estás If condenado, someone says, "Are you condemned?" se eu estou condenado, Or if I'm condemned, vou virar terrorista. I'm gonna become Vou a pôr terrorist. uma bomba, vamos todos I'm gonna explodir. put a vest and then Porque all eu estou will explode, because condenado. I am Não tem condemned. solução. Has no solution. O que é que você vai acrescentar na vida de alguém dizendo you que você está gonna condenado? add in the Você life está of somebody perdido, você that vai you para o say that inferno, you're seu condemned, you're pecador, going to hell, bandido, you are sinner. malandro. Tem pessoas que pregam o evangelho assim e acham que There estão are a ser people that usados preach por the Deus, gospel like that. They think they're serving God. mandando as pessoas para o inferno. Sending people to hell.
Jesus que podia fazer isso não fez isso. Jesus that could do that, he didn't do it. Jesus que não tinha pecado. Jesus who has not sinned. A mulher que estava a ser apedrejada, porque o The salário woman who do was pecado é a morte, né? Mas quem mata não é o homem. Quem pode matar o pecador é quem? É Deus. Agora aí está Jesus. Essa mulher foi apanhada em adultério, merece a morte, merece tudo. Jesus, é claro, mas não é vocês que vão lhe matar, sou eu que tenho o poder para lhes matar. Eu é que escrevi a palavra do Pai, eu sou a palavra do Pai. Ainda começou a escrever mais no chão a palavra. Eu sou a palavra, eu sou o verbo, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele estava a escrever, eu sou a palavra, não são vocês. Agora ele disse assim: essa mulher merece, né? Ser apedrejada, ser condenada. Eu que tenho poder para condenar, eu que sou a palavra. Eu estou a dizer para vocês que não têm pecado, atiram a primeira pedra. Agora começou a sondar o pecado dele. Ei, você não imagina como é que eles estavam a se sentir. Toda a imagem dos pecados que eles fizeram começou a passar na cabeça deles. Aquela mentira, aquele orgulho, aquele mesmo que segurou a pedra maior, dormiu com a vizinha 3 vezes. Só que não lhe viram, tá entendendo? Mas ele estava com aquela pedra, queria matar a mulher que foi apanhada em adultério. Só porque ninguém lhe viu. Tá entendendo? Jesus disse: eu que tenho poder para condenar. Não te condeno. Porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Filho do Homem não veio para condenar, não veio para matar, não veio para destruir, mas veio para salvar. Me admira muita gente que tem evangelho de condenação. Quando Deus nos deu o ministério da reconciliação, através de nós, Deus quer reconciliar as pessoas com Ele. Não condenar, reconciliar as pessoas. E muitas dessas pessoas não se dão bem com o pai deles, não se dão bem com a mãe deles, não fala com ninguém na família dele. No trabalho é o mais ruim de todos. Tá entendendo? Só arranja intriga, problema. E depois já ninguém mais fala com ele, porque ele chega lá no trabalho e diz: vocês são todos pecadores. Nunca ganhou uma alma para Jesus. Ele está condenando os outros. Olha para você, irmão, diga assim: nunca mais usa a tua língua para condenar. Mas deixa a tua língua trazer a graça redentora de Jesus Cristo para salvar os outros, para libertar os outros, não para condenar. Palavra do Senhor.